Boa noite, ouvinte do Gato da Madrugada. Espero que você esteja bem. E caso não esteja, que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Hoje vamos continuar com a leitura do 12º capítulo do livro de Mary Shelley, Frankenstein. Capítulo 12. Deitei-me na palha, mas não consegui dormir. Pensei nas ocorrências do dia. O que mais me impressionou foram as boas maneiras daquelas pessoas. Eu queria me juntar a elas, mas não me atrevia. Lembrava-me muito bem do tratamento sofrido na noite anterior, por parte dos aldeões bárbaros. Resolvi que qualquer que fosse o rumo da conduta que achasse certo seguir dali em diante, ficaria bem quieto na minha cabana, observando e tentando descobrir os motivos que influenciavam as ações das pessoas. Os camponeses se levantaram na manhã seguinte, diante do sol. A moça arrumou a casa e preparou a comida, e o jovem partiu depois de fazer a primeira refeição. Esse dia foi passado na mesma rotina do anterior. O jovem estava constantemente ocupado do lado de fora das portas, e a moça em várias ocupações laboriosas dentro da casa. O ancião, que logo percebi, era cego. Empregava suas horas de lazer no instrumento ou na meditação. Nada podia exceder o amor e o respeito que os moradores mais novos exibiam em relação ao seu venerável companheiro, e executavam com carinho todos os pequenos gestos de afeto e dedicação para ele, que os recompensava com um sorriso bondoso. Eles não eram inteiramente felizes. O jovem e sua companheira muitas vezes se afastavam e pareciam chorar. Eu não via nenhuma causa para a infelicidade, mas ficavam profundamente incomodados com ela. Se aquelas criaturas adoráveis eram infelizes, não era de estranhar que eu, um ser imperfeito e solitário, fosse um desgraçado. Então, por que aqueles seres gentis seriam infelizes? Eles possuíam uma casa encantadora, pois assim parecia aos meus olhos, e todos os luxos, tinham uma fogueira para aquecê-los quando fazia frio e deliciosas refeições quando estavam com fome. Vestiam-se com roupas excelentes e ainda mais desfrutavam da companhia e da conversa um dos outros, trocando a cada dia olhares de afeição e bondade. O que aquelas lágrimas implicavam? Será que realmente expressavam dor? No começo, eu era incapaz de resolver essas questões, mas o tempo e a atenção constantes explicaram muitas aparências que inicialmente eram enigmáticas para mim. Um período de tempo considerável decorreu antes que eu descobrisse uma das causas da inquietação dessa nova família. Era a pobreza, e eles sofriam desse mal num grau muito angustiante. Seu alimento consistia inteiramente das plantações do jardim e do leite de uma vaca, que produzia muito pouco durante o inverno, quando seus donos quase não conseguiam alimento para sustentá-la. Muitas vezes, creio que eles sofriam as dores da fome, muito pungente, especialmente os dois camponeses mais novos, que várias vezes colocavam comida diante do velho, sem reservar nada para si mesmos. Esse traço de bondade me comoveu sensivelmente. Eu me acostumara a roubar durante a noite uma parte do suprimento deles, para o meu próprio consumo, mas quando percebi que ao fazer isso infligia dor aos camponeses, abstive-me e me conti com frutas, nozes e raízes que colhia no bosque vizinho. Descobri também outros meios pelos quais me capacitei para auxiliar o trabalho deles. Percebi que o jovem passava grande parte do dia coletando lenha para a fogueira da família, muitas vezes durante a noite. Eu pegava as ferramentas dele, cujo uso rapidamente aprendi, e trazia para casa combustível suficiente para o consumo de vários dias. Da primeira vez que fiz isso, eu me lembro que a jovem, quando abriu a porta pela manhã, pareceu espantada ao ver uma grande pilha de lenha ao lado de fora. Ela pronunciou algumas palavras em alta voz. O jovem juntou-se a ela e também expressou surpresa. Observei com prazer que ele não foi para a floresta naquele dia, que aproveitou para reparar a casa e cultivar o jardim. Pouco a pouco, fiz uma descoberta de importância ainda maior. Descobri que essas pessoas possuíam um método de comunicar suas experiências e sentimentos uns aos outros por meio de sons articulados. Percebi que as palavras que eles falavam às vezes produziam prazer ou dor,
sorrisos ou tristeza, na mente e no semblante dos ouvintes. Essa era realmente uma ciência divina que eu desejava ardentemente conhecer, mas ficava confuso a cada tentativa que fazia para esse propósito. A pronúncia deles era rápida e as palavras que diziam, não tendo nenhuma conexão aparente com os objetos visíveis, não revelavam nenhum indício pelo qual eu pudesse desvendar o mistério de suas referências. Com grande aplicação, porém, depois de ter permanecido durante o espaço de vários ciclos da Lua em minha cabana, descobri os nomes que eram dados a alguns objetos mais familiares da conversa. Aprendi e apliquei as palavras fogo, leite, pão e lenha, e também os próprios nomes dos moradores. O jovem e sua companheira tinham cada um deles vários nomes, mas o velho tinha apenas um, que era pai. A menina era chamada de irmã, ou Ágata, e o jovem de Félix, irmão ou filho. Não consigo descrever o prazer que senti quando compreendi as ideias apropriadas a cada um desses sons e consegui pronunciá-los. Distingui várias outras palavras, como bom, querido, sem poder ainda entendê-las ou aplicá-las, infelizmente. Passei o inverno dessa forma. As maneiras gentis e a beleza dos camponeses me agradavam muito. Quando estavam infelizes, eu me sentia deprimido, e quando eles se alegravam, eu simpatizava com sua alegria. Vi poucos seres humanos ao lado deles, e se por acaso acontecesse de outras pessoas entrarem na casa de campo, suas maneiras ásperas e seu modo rude só ressalvam para mim as qualidades superiores dos meus amigos. O homem velho, pelo que pude perceber, procurava frequentemente incentivar os filhos. Isso eu descobri porque ele, às vezes, os chamava para afastá-los da melancolia. Então, falava num tom alegre, com uma expressão de bondade que me dava prazer. Ágata escutava com respeito, às vezes com os olhos cheios de lágrimas, que ela se esforçava por enxugar. Reparei que geralmente o semblante e o tom de voz dela ficavam mais alegres depois de ouvir as exortações do pai. Não era assim com Félix, sempre o mais triste do grupo. Até mesmo para os meus sentimentos inexperientes, seu sofrimento parecia mais profundo do que seus parentes. Mas seu semblante era mais triste, sua voz era mais alegre do que a da irmã, especialmente quando se dirigia ao velho. Eu poderia mencionar inúmeros exemplos, que, embora triviais, marcavam as atitudes desses amáveis camponeses. Em meio à pobreza e à miséria, Félix levou com prazer para a irmã a primeira florzinha branca que brotou embaixo do solo coberto de neve. De manhã cedo, antes de Agatha se levantar, ele limpava a neve que obstruía o caminho até a leiteria, tirava água do poço e carregava a lenha, que estava do lado de fora de casa, onde, para seu eterno espanto, achava o suprimento sempre reabastecido por uma mão invisível. Durante o dia, creio que de vez em quando ele trabalhava para um fazendeiro vizinho. Por muitas vezes saía e não retornava antes do jantar, mas não trazia lenha com ele. Outras vezes trabalhava no jardim, mas como havia pouco o que fazer na estação gelada, lia para o velho e Ágata. No começo, essa leitura me deixava intrigado demais, mas aos poucos descobri que ele pronunciava muitas vezes os mesmos sons, tanto quando lia como quando falava. Conjecturei, portanto, que ele encontrava no papel sinais para falar, sinais que ele compreendia. Desejei ardentemente também compreendê-los, mas como isso seria possível quando eu nem sequer sabia os sons que eles representavam como sinais? Contudo, eu me aperfeiçoei em tal ciência, mas não o suficiente para acompanhar qualquer tipo de conversa. Apesar de ter aplicado toda a minha mente à empreitada, pois percebi facilmente que, embora ansiasse muito para me revelar aos camponeses, não faria nenhuma tentativa nesse sentido antes de me tornar mestre na linguagem deles, cujo conhecimento me tornaria capaz de fazê-los ignorar a deformidade da minha aparência, pois o contraste que se apresentava perpetuamente aos meus olhos me levava a prestar atenção a esse fator. Eu admirava as formas perfeitas dos moradores da casa de campo, a graça, a beleza e a pele delicada, mas fiquei muitíssimo aterrorizado quando me vi numa lagoa transparente.
No começo, recuei, incapaz de acreditar que era realmente a quem estava refletindo no espelho. Quando me convenci totalmente de que eu era realmente o monstro que sou, fiquei cheio das mais amargas sensações de desânimo e mortificação. Eu ainda não conhecia inteiramente os efeitos fatais dessa desgraçada deformidade. Conforme o sol se tornava mais quente e a luz do dia mais longa, a neve desaparecia, e passei a reparar nas árvores desfolhadas e na terra escura. A partir desse momento, Félix ficou mais ocupado, e os tocantes indícios de fome iminente desapareceram. A comida deles, como descobri mais tarde, era rústica, mas saudável, e eles procuravam ter sempre o suficiente. Muitas novas espécies de plantas brotavam no jardim que eles cuidavam. E esses sinais de conforto aumentavam diariamente na medida que a estação avançava. O velho, apoiado no filho, caminhava todos os dias perto do meio-dia, quando não tinha chuva, que, pelo que descobri, era como se chamava aquilo que corria quando os céus derramavam suas águas. Acontecia com frequência, mas o vento forte secava rapidamente a terra e a estação tornava-se muito mais agradável do que antes. O meu modo de vida na cabana era regular. Durante a manhã, eu acompanhava os movimentos dos camponeses, e quando eles estavam dispersos em várias ocupações, adormecia. Depois passava o resto do dia na observação dos meus amigos. Quando eles se recolhiam para descansar, se havia alguma lua ou se a noite era estrelada, eu ia para o bosque obter meu próprio alimento e recolhia lenha para casa. Quando voltava, que era muitas vezes necessário, limpava a neve do caminho para eles e executava as tarefas que tinha visto serem feitas por Félix. Em seguida, descobri que esses trabalhos realizados por mão invisível muito os surpreendia, e uma ou duas vezes eu os ouvi nessas ocasiões pronunciarem as palavras bom espírito e maravilhoso, mas não entendia o significado desses termos. Meus pensamentos então se tornaram mais ativos, e eu desejava descobrir os motivos e os sentimentos dessas adoráveis criaturas. Estava curioso para saber por que Félix parecia tão infeliz e Agatha tão triste. Eu pensei, tolo desgraçado, que poderia estar em meu poder restaurar a felicidade dessas pessoas merecedoras. Quando eu dormia ou estava ausente, as formas do venerável pai, cego, da gentil Agatha e do excelente Félix voavam diante de mim. Eu olhava para eles como seres superiores, que seriam os árbitros do meu destino futuro, formando na minha imaginação milhares de quadros de como me apresentar a eles e a recepção que teriam a mim. Imaginava que ficariam desgostosos até que eu ganhasse pelo comportamento gentil e pelas palavras conciliadoras meu primeiro favor e depois o amor deles. Esses pensamentos me animavam e me levavam a me aplicar com um renovado ardor na aquisição da arte da linguagem. Apesar de emperrados, os meus órgãos eram de fato flexíveis, e embora meu tom de voz fosse muito diferente do suave tom musical de fala deles, ainda assim, quando pronunciava as palavras, eu as entendia com facilidade tolerável. Era como no caso do asno e do cachorrinho. Sem dúvida, o asno tinha as intenções mais afetuosas, e assim, apesar de suas maneiras rudes, merecia ter melhor tratamento do que pancadaria e execração. As agradáveis chuvaradas e o calor agradável da primavera alteraram grandemente o aspecto da terra. Os homens, que antes dessa mudança pareciam escondidos em cavernas, espalharam-se e eram empregados nas várias atividades do cultivo. Os pássaros cantavam em notas mais alegres, e as folhas começaram a brotar nas árvores. Feliz, terra feliz, morada própria para os deuses, que havia bem pouco tempo era sombria, úmida e insalubre. Meus humores melhoraram com a aparência encantadora da natureza. O passado foi apagado da minha memória. O presente estava tranquilo, e o futuro era dourado por brilhantes raios de esperança e antecipações de alegria. Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe para apoiar essa iniciativa.